Graça e paz, irmãos. Nesta manhã nós vamos louvar o Senhor com nossos salmos e hinos, de número 260, que tem como título Invocação para a Leitura Bíblica. Que o Senhor possa estar nos ajudando a entender a sua palavra nesta manhã, trazida pelo seu servo. Deus, mas que palavra.
receba o melhor da minha adoração. Sem limites me entregarei, adorarei, Senhor, maravilhoso Deus. Mas que palavras eu te dou, meu coração. Receba o melhor, Senhor, da minha adoração. Queridos irmãos, louvado seja o nome do Senhor, porque Ele nos ama independente de nós. A palavra do Senhor diz lá em João 3,16: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Amém? O amor de Deus é imenso por nós, queridos. Vamos louvar ao Senhor. Mesmo sendo assim, pobre pecador, Deus me ama. Mesmo sendo falho, Mesmo sendo falho, mesmo sem merecer, Deus me ama. Se estou forte, se eu estou de pé, Deus me ama. Se estou fraco, se eu estou caído, Ele não deixa de me amar. Sem o seu amor, sem o seu perdão, o que seria de mim? Deus me amou tanto que entregou seu filho pra morrer em meu lugar. Deus me ama e o seu amor é tão grande, incondicional. Deus me ama e Ele está sempre de braços abertos pra mim. Mesmo sendo assim, pobre pecador, Deus me ama. Mesmo sendo falho, mesmo sem merecer, Deus me ama. Se estou forte, se eu estou de pé, Deus me ama. Se estou fraco, se eu estou caído, Ele não deixa de me amar. Sem o seu amor, sem o seu perdão, o que seria
seu filho pra morrer em meu lugar. Deus me ama e o seu amor é tão grande, incondicional. Deus me ama e Ele está sempre de braços abertos pra mim. Deus me ama e o seu amor é tão grande, incondicional. Deus me ama e Ele está sempre de braços abertos pra mim. Minha casa será uma casa de bênção. Minha casa será um pedaço do céu. Nela estarão reunidos adoradores que só exaltam ao Deus verdadeiro e fiel. Minha casa será reconhecida como um lugar de milagres e oração, onde Jesus tem prazer em ficar, onde o Espírito Santo habita, onde há prosperidade, amor e vida. Faça do meu lar, Senhor, um lugar de harmonia. Faça do meu coração tua casa todo dia. Esteja à vontade pra ficar e nunca mais partir, pois a casa que um dia te recebeu nunca mais saberá viver sem ti. Minha casa será reconhecida como um lugar de milagres e oração, onde Jesus tem prazer em ficar, onde o Espírito Santo habita, onde há prosperidade, amor e vida. Faça do meu lar, Senhor, um lugar de harmonia. Faça do meu coração tua casa todo dia. Esteja à vontade pra ficar e nunca mais partir, pois a casa que um dia te recebeu nunca mais saberá viver sem ti.
Faça do meu lar, Senhor. Faça do meu lar, Senhor, um lugar de harmonia. Faça do meu coração tua casa todo dia. Esteja à vontade pra ficar e nunca mais partir. Pois a casa que um dia te recebeu nunca mais saberá viver sem ti. Pois a casa que um dia te recebeu nunca mais saberá viver sem ti. Graça e paz, irmãos e irmãs da nossa amada igreja aqui em Vila dos Carneiros, nossos amados também lá da congregação. Nós estamos aqui em mais uma escola bíblica dominical nesta manhã, onde estamos aqui especificamente no culto de doutrina, né? Onde temos a oportunidade de lermos a palavra do Senhor e aprendermos juntos, né? Sobre a palavra do Senhor, sabendo que esta palavra ela tem sido o nosso alimento espiritual. Amém? Nós iremos começar fazendo uma oração, né? Pedindo a Deus misericórdia nesse momento, para que o nosso entendimento ele possa ser aberto através do Espírito Santo, para que venhamos entender a sua palavra. Amém? Oremos. Senhor Deus, Pai eterno, somos gratos, Senhor Deus, por mais um dia de vida que Tu nos concedes, Senhor. Somos gratos, Senhor Deus, pela rica oportunidade de estarmos, Senhor Deus, lendo a Tua palavra, Senhor. Essa palavra que tem sido o nosso alimento espiritual, essa palavra que tem nos confortado, Senhor Deus, diariamente, em momentos, Senhor Deus, de adversidade, em onde nós buscamos refúgio, Senhor Deus, nela, porque cremos e sabemos que Tu és um Deus poderoso, Senhor. Senhor, continua nos abençoando, continua com Tua mão estendida sobre nós, Pai. Que Teu Espírito Santo, Ele possa, Senhor Deus, estar tirando as nossas vendas espirituais, para que possamos, Senhor Deus, de forma verdadeira, entendermos a Tua vontade nas nossas vidas. Tem misericórdia, Senhor, da nossa congregação lá no Curado 1, da nossa igreja aqui em Dos Carneiros. Tem misericórdia, Senhor Deus, da vida do pastor, Senhor, dos nossos amados irmãos. É o que nós Te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Que Deus nos abençoe. Irmãos, eu gostaria que você pudesse, nesse momento, abrir a sua Bíblia lá na carta do apóstolo Paulo aos Romanos, capítulo 8. Romanos, capítulo 8. Nós estaremos lendo do versículo 31 em diante. Amém? Romanos, capítulo 8, a partir do versículo 31. O apóstolo Paulo escrevendo aos amados irmãos da igreja que se encontrava ali em Roma, ele diz: que diremos, pois, à vista destas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou o seu próprio filho, antes por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Quem tentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? É Cristo Jesus quem morreu, ou antes quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus, também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Deus, do amor de Cristo? Será a tribulação, ou angústia, ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada? Como está escrito: por amor de Ti somos entregues à morte o dia todo. Fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Em todas estas coisas, porém, somos mais que vencedores, por meio daquele que nos amou. Porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem dos poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém?
Bem, esta manhã eu gostaria de falar com os amados sobre convicção bíblica, né? Ou a convicção do crente. Aquela convicção qual todos os crentes precisam ter nas suas vidas. O apóstolo Paulo, ele começa fazendo uma pergunta. Que diremos, pois, à vista destas coisas? O apóstolo Paulo, ele vai fazer 5 perguntas agora. E essas 5 perguntas, elas estão ligadas diretamente às 5 afirmações que o apóstolo Paulo faz no texto anterior. No versículo 29 ao versículo 30, o apóstolo Paulo ele nos diz: portanto, aos que antemão conheceu e também os predestinou para serem conformes à imagem do seu Filho, a fim de que ele seja primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, a esses também chamou. E aos que chamou, a esses também justificou. E a esses que justificou, também glorificou. Veja só, o apóstolo Paulo ele faz 5 afirmações aqui, incontestáveis. O apóstolo Paulo ele diz que Deus ele nos conheceu, nos predestinou, nos chamou, nos justificou e nos glorificou. E com base, né, nessas afirmações, o apóstolo Paulo agora ele começa a fazer indagações. Ele faz perguntas. E ele diz, que diremos, pois, à vista destas coisas? Se o apóstolo Paulo ele nos perguntasse, ou ele perguntasse aos amados, né, da igreja de Roma ali, quem será contra nós? Certamente um exército, né, de inimigos iriam aparecer e possivelmente nós seríamos destruídos, aniquilados. Mas o apóstolo Paulo ele diz, se Deus é por nós, quem será contra nós? Ele utiliza aqui uma condicional. Ele diz, se Deus é por nós, quem será contra nós? Não há adversário que possa vencer a Deus. Não há adversário que chegue próximo ao poder que Deus ele tem. O apóstolo Paulo ele diz que aquele que não poupou o seu próprio filho, antes por todos nós o entregou. E agora ele vai começar a apontar para a cruz de Cristo. Ele vai começar a apontar agora para o sacrifício de Cristo. E ele diz, quem tentará acusação contra os eleitos de Deus? Deus é quem os justifica. Quem os condenará? É Cristo Jesus que morreu, ou antes quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus, também a interceder por nós. O apóstolo Paulo ele diz, Jesus ele morreu pelos nossos pecados. Jesus ele morreu para nos livrar da condenação essa que era nossa, que era merecida. Mas ele diz que Jesus ele morreu por nós. O capítulo 8 de Romanos ele vai enfatizar, né, como a epístola aos Romanos, o amor inabalável de Deus, o amor incondicional de Deus pelos seus eleitos, pelos crentes, por aqueles o qual Jesus Cristo ele se deu, né, por nós. O conteúdo deste texto nos confronta com o ideal que tenta superar o estado das realidades espirituais e materiais que nos cercam. O contexto desse texto nos mostra que existe algo superior, algo que Deus ele tem preparado para nós, que é superior a qualquer coisa que nós venhamos a vivenciar neste mundo. O apóstolo Paulo ele relata também a sua própria experiência missionária, fornecendo, né, a nós, leitores, um catálogo ou uma relação de adversidades, de sofrimentos, as quais o crente ele passa, o crente ele suporta, não é? Então nós entendemos que o crente ele não está isento de sofrimento. Então esse pensamento, né, errôneo de que a vida do crente é um mar de rosas, que o crente ele não tem problemas, que o crente ele não vai enfrentar adversidades, isso aí cai por terra. Porque o próprio Jesus ele nos assegura, ele diz que na vida nós teríamos e temos
né, aflições, adversidades e problemas, mas, no entanto, Jesus Cristo ele diz, né, tenham bom ânimo. Né? É isso que Jesus ele nos diz. O sofrimento ele faz parte da vida do cristão, né? E nós sabemos muito bem disto. Né? O sofrimento ele expressa muitas vezes a luta que nós temos contra o mal, a luta que nós temos contra o pecado, né, que nos cerca. O apóstolo Paulo, lá em Romanos, capítulo 8 ainda, no versículo 18, ele vai dizer: porque para mim tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós. Veja só, o apóstolo Paulo ele tem essa consciência, ele tem essa convicção de que esses sofrimentos terrenos, né, presentes nas nossas vidas, eles não podem ser comparados àquilo que Deus ele tem para nós. Ele diz que não pode ser comparados com a glória a ser revelada em nós. O apóstolo Paulo aqui nos diz que existe sofrimento. O apóstolo Paulo diz que existe adversidades. Né? É isso que ele nos diz. O interessante é que, às vezes, pode até surgir, né, aquele pensamento de muitos, porque o crente sofre, e muitas vezes o crente ele sofre mais do que os ímpios. Eu não sei se você já passou por uma situação dessa, ou se você já viu alguém, né, vivenciando essa situação, mas quando nós olhamos para a Bíblia, nós percebemos que os grandes personagens, né, os personagens bíblicos, eles tiveram os seus dias ruins, eles tiveram o seu dia mau, não é? O seu dia de sofrimento. Abra sua Bíblia no Salmo 73. Bem, o texto assim nos diz: com efeito, Deus é bom para com Israel, para com os de coração limpo. Quanto a mim, porém, quase me resvalaram os pés. Pouco faltou para que se desviassem os meus passos. Pois eu invejava os arrogantes e ao ver a prosperidade dos perversos. Para eles não há preocupações, o seu corpo é sadio e nédio. Veja só, Asaf diz que o ímpio, né, ele tem uma vida saudável e ainda por cima é bonito, né? Tem uma pele limpa, uma pele bonita, né? O contexto aqui é uma pele que brilha, né, que chama atenção. E ele diz: não partilham das canseiras dos mortais, nem são aflitos como os outros homens. Daí a soberba os cinge como colar, e a violência que os envolve como um manto. Asaf ele começa agora a fazer uma comparação da sua vida como crente e da vida dos ímpios. E Asaf ele começa a se perturbar. E ele pensa que os ímpios estão em melhor situação do que ele. No verso 12 ele diz: eis que são estes os ímpios, e sempre tranquilos aumentam suas riquezas. Veja só. Ele diz que sempre alegres, felizes, eles começam a ter posses e mais posses, e ele começa a fazer uma comparação com a sua própria vida. E ele diz: com efeito, inutilmente conservei puro o coração e lavei as mãos na inocência. Aqui ele faz um questionamento, né? Ele diz: será que vale a pena ser crente? Será que vale a pena ser crente e passar por determinadas dificuldades, né? A qual provavelmente ele estava passando aqui. Mas o interessante é que no verso 17 ele diz: até que entrei no santuário de Deus e atinei com o fim deles. Ele diz que ele vai buscar Deus. Ele diz que ele entra na presença de Deus. E ali Deus começa a falar com ele. E Deus vai falar sobre a efemeridade da vida dos ímpios. Deus diz: olha, o ímpio, a vida dele é passageira, né? O ímpio é como uma flor, é como uma planta que nasceu, secou, morreu e o vento dispersa. E aí ele começa a entender agora, né, que todo o sofrimento que ele tem passado
não é superior àquilo que Deus tem depositado na sua vida. E no verso 25 ele diz: que mais tenho eu no céu? Não há outro em quem eu me compraza na terra. Ainda que a minha carne e o meu coração desfaleçam, Deus é a fortaleza do meu coração e a minha herança para sempre. E ele encerra, no verso 28 dizendo: quanto a mim, bom é estar junto a Deus. No Senhor Deus ponho o meu refúgio para proclamar todos os seus feitos. E ali ele reconhece que Deus, é superior a qualquer coisa, a qualquer sofrimento. E ele reconhece que é melhor estar na presença de Deus. Ele tem essa convicção. O apóstolo Paulo, ao escrever a carta aos Romanos, ele vai nos mostrar que Deus ele tem preparado algo melhor para nós. E ele vai dizer: quem nos separará do amor de Cristo? Paulo ele focaliza agora o seu problema existencial e ele traz uma relação de problemas os quais nós podemos passar por eles. E ele diz: será tribulação, ou angústia, ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada. O que é que vai nos separar? O que é que tem a possibilidade de nos separar do amor de Deus? E ele continua nos trazendo agora, uma reflexão teológica, uma reflexão escatológica. No verso 36, o apóstolo Paulo agora ele vai nos apontar para a cruz de Cristo. Ele vai dizer, como está escrito: por amor de ti somos entregues à morte o dia todo, fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Em todas estas coisas somos mais do que vencedores por meio daquele que nos amou. O verso 37 é a resposta à pergunta do verso 35. Ele diz que sobre todas essas coisas, sobre todas essas angústias, tribulação, perseguição, fome, nudez, perigo e espada, nós somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. O apóstolo Paulo ele diz aqui que não há poder maior no mundo do que o amor de Deus. O apóstolo Paulo ele diz que não há nada superior a esse amor de Deus nas nossas vidas, derramado sobre nós em Cristo Jesus. E ele diz que apesar de tudo nós somos mais do que vencedores. Isso quer dizer que a nossa vitória ela já é certa, ela já é concreta em Cristo Jesus. E nesta formulação está a convicção, a experiência pessoal do apóstolo Paulo e daquela comunidade ali. Porque ele diz, nós somos mais do que vencedores. Fazendo uma conotação do amor gratuito de Deus nas nossas vidas. Amor este manifesto e colocado à nossa disposição, por meio do sacrifício de Cristo Jesus. Então não há problema maior que o nosso relacionamento com Deus. Pois o amor de Deus reclama o mundo com propriedade sua. O amor de Deus ele reclama os eleitos como propriedade sua. Aquele que é Deus, ele se humilha e assume a natureza humana, sacrificando-se a si, expressando o seu amor pelo ser humano. Ser humano este que na sua religiosidade manifesta a sua perversão, colocando ídolos no lugar de Deus. Apesar do apóstolo Paulo ele saber sobre o pecado de todos, e que este pecado é onde paira a ira de Deus sobre nós, ele crê, confessa e anuncia a superioridade do amor de Cristo Jesus. E no verso 38 ele diz: porque eu estou bem certo que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, e nem dos poderes, e nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. O apóstolo Paulo ele sabia muito bem o que era a perseguição.
porque ele era perseguidor da igreja. Quando ele se converte ao cristianismo, quando ele tem um encontro verdadeiro com Cristo, ele começa agora a ser perseguido. E ele diz que as ameaças constantes de morte não é suficiente para fazer com que ele venha parar a sua caminhada. Ele tem plena convicção daquilo que ele está crendo, daquilo que ele está vivenciando. Ele diz que é necessário passar por isso tudo antes da vinda de Cristo, antes da segunda vinda de Cristo. E ele diz que esses sofrimentos, eles são reais, eles fazem parte da nossa realidade. E aqui Paulo ele vai usar uma antítese grega, ele vai falar sobre a questão de vida versus morte, presente versus futuro. Apesar de reconhecer o peso da opressão política, econômica, social, a qual os cristãos ali sofriam do Império Romano, pelo Império Romano, Paulo ele deixa bem claro as suas convicções em Cristo Jesus. E ele vai dizer que Cristo já venceu tudo isso. O apóstolo ele tinha essa convicção no seu coração, que todas as coisas, todos os acontecimentos, eles contribuíam para o crescimento, para o aperfeiçoamento da igreja. É isso que ele nos fala lá em Romanos, capítulo 8, verso 28. Sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Então, como crentes, nós precisamos entender que há uma necessidade de termos esta convicção de onde nós estamos fundamentando aquilo que nós cremos. Qual é o fundamento da nossa crença? Quais são os nossos pilares? Nós precisamos ter essa convicção. Quais são as nossas verdades? Quais são as nossas convicções verdadeiras? Nós sabemos que a nossa fonte, de conhecimento como cristãos é a palavra de Deus. Nós sabemos que esta palavra de Deus, ela é a revelação especial para nossas vidas. E é através dela que nós aprendemos, entendemos e conhecemos a vontade de Deus para nossas vidas. A Bíblia é o nosso objeto de estudo. Agora, para quê? Para que a Bíblia ela serve como esse objeto de estudo nas nossas vidas? Para que nós possamos praticar tudo aquilo que ela tem nos ensinado, para conhecermos verdadeiramente a vontade de Deus, para conhecermos verdadeiramente a Deus, e termos um relacionamento com Ele. E é indispensável termos convicções daquilo que nós estamos aprendendo com a Bíblia, com a palavra de Deus. Alguém pode dizer, a Bíblia é a nossa única regra de fé e prática. É verdade, é um discurso bonito e convincente, mas precisamos realmente vivermos aquilo que nós professamos, aquilo que nós temos aprendido no nosso dia a dia com a palavra de Deus. Porque a Bíblia, de fato, ela deve ser a nossa única regra de fé e prática. A nossa vida, o nosso relacionamento, as nossas atitudes precisam estar pautados na palavra de Deus. Pega um livro qualquer. Pode ser romance, pode ser aventura, ficção. A primeira coisa que você vai perceber é o título. O título ele chama a atenção. A segunda coisa que provavelmente você vai querer ver ou saber é quem é o autor. E a própria palavra de Deus, ela nos responde o que é a Bíblia. Na carta aos Hebreus, capítulo 4, e o verso 12, abra aí por favor, diz, porque a palavra de Deus ela é viva e eficaz e é mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes. Penetra até a divisão da alma e do espírito e das juntas e medulas e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. Então veja só, a nossa convicção a respeito à Bíblia, a palavra de Deus, a sua revelação especial, elas precisam estar dentro de 5 pilares, 5 declarações, que é a Bíblia é a nossa única regra de fé e prática. A Bíblia
é a nossa única fonte e regra de fé e prática. A Bíblia é plenamente inspirada pelo Espírito Santo. A Bíblia é clara em suas declarações sobre a salvação e santificação. A Bíblia ela é inerrante em todas as suas afirmações. A Bíblia ela é suficiente para nos ensinar tudo em matéria de fé. O apóstolo Paulo ele advertiu a Timóteo, lá na segunda carta do apóstolo Paulo, a Timóteo, capítulo 3, e o verso do 10 ao 17, que vai nos falar que tu, porém, tens seguido de perto o meu ensino, procedimento, propósito, fé, longanimidade, amor, perseverança, as minhas perseguições e os meus sofrimentos, quais me acontecem em Antioquia, Icônio e Lista. Que variadas perseguições tenho suportado, de todas, entretanto, me livrou o Senhor. Ora, todos quantos querem viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos, mas os homens perversos e impostores irão de mal a pior, enganando e sendo enganado. Tu, porém, permanece naquilo que aprendeste e que foste inteirado, sabendo de quem o aprendeste, e que desde a infância sabes as sagradas letras, que podem tornar-te sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. O apóstolo Paulo ele pede aqui para Timóteo, para que Timóteo ele tenha convicção nesta palavra. O interessante é que o nosso conhecimento sobre Deus ou sobre as coisas de Deus, ele não parte de um conhecimento empírico, ele não parte de um conhecimento baseado na experiência, na observação, em uma metodologia, mas ele parte de um relacionamento. Porque as Escrituras, a palavra de Deus, elas são verdades que são incorporadas nas nossas vidas, no nosso ser. Paulo ele declara a Timóteo que ele deveria e poderia ser diferente daquelas pessoas perversas, que através do ensinamento a qual a Bíblia ela tem nos dado, nós podemos ser diferentes se a praticarmos no nosso dia a dia. Parafraseando aquilo que o apóstolo Paulo ele diz a Timóteo, ele diz, Timóteo, está vindo problemas. Haverá pessoas mais egoístas, traidoras, impuras. Elas terão aparência de religiosidade, mas negam o poder de Deus. Elas sempre estarão aprendendo, mas nunca conhecerão a verdade. Mas você, Timóteo, conhece todo o ensino, toda a palavra, toda a Escritura. Você conhece o meu modo de vida. Você conhece o meu propósito, você conhece o meu caráter, minha convicção. Então veja que ensinamento, O apóstolo Paulo diz, mas você, porém você, faça diferente. Precisamos, irmãos, com certeza, termos convicção na palavra de Deus. Precisamos ter convicção naquilo que Deus ele faz e que ele pode fazer nas nossas vidas. Precisamos ter convicção de que Cristo ele morreu por nós, sendo nós pecadores. Essa palavra, esse termo convicção, segundo o dicionário, quer dizer uma certeza que vem através de fatos ou razões. É um convencimento. Então, convicção trata-se de uma crença segura, de um convencimento, de um conceito que leva o indivíduo a defender os seus critérios, as suas forças, aquilo que ele acredita como verdade. Então nós precisamos ter essa convicção. Isso mostra que se não tivermos convicção na nossa vida, jamais a nossa vida será mudada. Não haverá mudanças nas nossas vidas. Você está convencido que o pecado ele fere a santidade de Deus? Você está convencido de que Cristo ele morreu pelos nossos pecados? Você já está convencido de que se esperarmos em Cristo, tão somente aqui, nesta terra, nós somos os mais miseráveis de todos os homens? Pois é isso que o apóstolo Paulo nos diz lá em 1 Coríntios, capítulo 15, e o verso 19. Nós vivemos em um momento histórico, de incertezas,
de insegurança. O mundo está passando por um caos generalizado. O mundo está inserido dentro de um contexto onde o quadro que é pintado são os piores possíveis. Mas nós precisamos ter convicção de que Deus ele está no controle de tudo. Precisamos mais do que nunca mantermos as nossas convicções em Cristo Jesus. A Bíblia diz que o homem de duplo pensamento ele é inconstante. Quando nós lemos lá na carta de Tiago, capítulo 1, e o verso 6 a 8, que diz que peça, porém, com fé, e nada duvidando, pois o que duvida é semelhante à onda do mar, impelida e agitada pelo vento. Veja só, o que é que o texto aqui nos diz? Que aquele homem que não tem convicção daquilo que ele crê, daquilo que ele espera de Deus, ele é um homem duvidoso, é como uma onda no mar, levada pelo vento. E diz ainda que este homem ele é inconstante em todos os seus caminhos. O texto diz, não suponha esse homem que alcançará do Senhor alguma coisa. Homem de ânimo dobre, inconstante em todos os seus caminhos. Não tem convicção do seu chamado. Não tem convicção daquilo que o Evangelho representa na sua vida. Não tem convicção da sua salvação. O texto diz que esse homem, ele é um homem de duplo pensamento. Mas quando nós temos convicção em Deus, quando nós temos convicção em Cristo Jesus, essa convicção ela nos mantém seguro. Essa convicção, ela nos dá ânimo. Jesus Cristo, lá em Mateus, capítulo 7, verso 24 e verso 25, ele diz que todo aquele que escuta estas minhas palavras e as pratica, é semelhante ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. E desceu a chuva, e correu os rios, e assopraram os ventos, e combateram com aquela casa. E ela não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. Assim é o crente convicto, na verdade, dos ensinamentos bíblicos. É como estar protegido sobre uma rocha. O apóstolo Paulo, ele nos fala, porque estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem a do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus. Esse texto, amados, ele nos mostra essa convicção, a qual nós precisamos ter. Infelizmente, muitos cristãos da nossa geração têm perdido as suas convicções. Que possamos parar um pouco e refletirmos sobre as nossas convicções de fé. E que Deus ele possa nos ajudar, através do seu Espírito Santo, nos dando discernimento. Oremos neste momento. Senhor Deus, Pai eterno, Senhor Deus, que a nossa convicção em Ti, Pai, na Tua palavra, no sacrifício de Cristo Jesus, seja fortalecido a cada dia, Senhor. Que possamos, Senhor Deus, ter pleno entendimento de que Tu és um Deus soberano, que Tu pode todas as coisas, Senhor Deus, que nada fugir do Teu controle, Senhor. Que possamos tão somente esperar em Ti, Senhor, e aquietarmos, descansarmos, Senhor Deus, em Ti, sabendo, Senhor, que Tu tens o melhor para nós, Senhor. Obrigado por tudo, fica conosco, em nome de Jesus. Amém.